Seja muito bem-vindo ao Viver Sem Dor de Coluna. Aqui no Viver Sem Dor de Coluna, eu te trago estratégias de como você tem que fazer para se livrar das suas dores de coluna sem sair de casa. E hoje eu vou te contar 11 passos para você seguir e se livrar das suas dores de coluna sem sair de casa e ter disposição de você fazer as coisas que você gosta. Eu sou a Kate Machado, educadora física, especialista em Pilates. E o tema de hoje é 11 passos para você seguir e se livrar das suas dores de coluna em casa. E o tema de hoje é: se você quer ter disposição para fazer o que você gosta, sem sentir dor de coluna, siga esses 11 passos que eu vou contar aqui para você. Nada melhor do que ter saúde para a gente fazer o que a gente gosta. Quem sente dor diariamente de coluna, o que a pessoa mais quer é acordar e acordar bem, acordar sem dor, poder pegar seu filho no colo, fazer suas atividades domésticas, poder entrar no carro sem sentir dor. São coisas simples, mas só quem sente dor de coluna sabe o quanto isso incomoda nos nossos dias. Não poder fazer aquela atividade física que você tanto ama, precisou parar porque aquele exercício que você estava fazendo estava intensificando suas dores de coluna. E eu sei que tudo isso não é fácil. Eu já tive crises fortíssimas de dor de coluna e eu sei exatamente o que você passa. E sei exatamente o quanto é chato você acordar mais um dia com dor de coluna. E aí, por isso que eu estou aqui gravando esses vídeos, para te ajudar. Eu quero que você se livre das suas dores de coluna em casa, fazendo exercício em casa, se cuidando em casa. Quando eu tive a minha primeira crise de coluna, eu estava no auge das minhas corridas, né? Eu gostava muito de correr. Na época eu estava correndo 10 quilômetros, 2, 3 vezes por semana. E aí minha coluna travou, eu fiquei desesperada e pensei logo na minha corrida, porque realmente naquele período eu estava viciada na corrida. E eu só pensei, como é que eu vou correr com dor de coluna? Porque se inflamou, se eu sentir dor, alguma coisa de errado tem. E foi muito difícil, foi um período muito difícil eu ter que abrir mão da minha corrida, que eu estava gostando demais, por conta das dores de coluna, né? Então, quando eu ouço os relatos aqui de pessoas apaixonadas por esporte, por atividade física, que precisou abandonar por causa das dores de coluna, eu sei exatamente o que você está passando. Sempre falo aqui nos meus vídeos que o problema das pessoas é não fazer nem o básico bem feito. O básico. As pessoas querem fórmula mágica, elas querem fazer 10 sessões de fisioterapia e sair curada da dor de coluna e não ter nunca mais. Então, minha gente, você tem que pagar o preço. Você tem que pagar o preço. Vocês precisam fazer o básico. Ah, Kate, eu já tentei de tudo. De tudo o quê? De tudo por quanto tempo? Ah, eu já fiz fisioterapia, eu já fiz pilates, já fiz isso, já fiz osteopatia. Por quanto tempo? Tenho certeza que algum resultado você teve, alguma melhoria você teve. E o problema é que você não continuou fazendo. Provavelmente você fez lá suas 10 sessões de fisioterapia, começou a fazer seu pilates, foi fazendo, não estava 100%. Aí não, vou largar esse pilates porque ele não está resolvendo o meu problema. E na verdade, sendo que você tem que começar e não parar mais. É o não parar mais que vai garantir que você não venha a ter outras crises de dor de coluna. O problema é que as pessoas estão com crise, estão com dor de coluna, os músculos estão fragilizados, aí a pessoa vai, faz algum tempo, um período, um tratamento, um período, faz o pilates, depois para, e aí depois volta a sentir dor. Aí a pessoa fala, sabe o quê? Eu já tentei de tudo e nada resolve meu problema. Lógico, vocês têm que começar e não para mais. A gente não toma banho todos os dias, a gente não precisa tomar banho todos os dias, a gente não precisa escovar os dentes todos os dias, a gente precisa se exercitar todos os dias. A gente precisa manter nosso corpo ativo. Então as pessoas não fazem nem o básico, tem que ser feito. Fazer atividade física a vida inteira é o básico. Se você não quer ter dor de coluna, ou se você não quer ter mais dor de coluna, certo? Então o básico
O básico do básico do básico, principal, é você se exercitar diariamente. Torne isso uma rotina. E as pessoas não fazem isso. Elas continuam fazendo as mesmas coisas e querem resultados diferentes. Elas continuam a fazer um tratamento, não vai até o final com aquele tratamento e quer se curar totalmente, como se fosse uma dorzinha de cabeça que você toma um remédio e alivia ali sua dor. Certo? Então façam o básico bem feito. E hoje nessa aula eu vou dar 11 passos para você seguir. Certo? E o principal é o exercício. E é esse exercício constante, sem interrupção, que vai garantir que você não venha a ter mais dores de coluna. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu tratei minha coluna, eu tenho proeminência discal na lombar, e eu tratei a minha coluna durante muito tempo, durante mais de 5 anos eu fiz pilates. Foi, na verdade, quando eu comecei a fazer especialização de pilates, foi quando eu comecei a sentir dor de coluna, e eu cuido da minha coluna até hoje. Isso tem o quê? Uns 10 anos que eu tive crise de coluna. E eu continuo cuidando da minha coluna até hoje. Até hoje. E eu sei que se eu parar, eu volto a ter dor de coluna. Acabou. Então, antigamente, quando eu não morava aqui nos Estados Unidos, eu fazia pilates, eu dava aula, ministrava aulas de pilates. E aqui, a melhor opção para mim foi a yoga. Então, eu faço a yoga em casa, faço musculação, então continuo me exercitando. E eu não sei mais o que é dor de coluna. Por quê? Porque o básico eu faço. O beabazinho básico, bem feito, eu faço, que é me exercitar, que é o principal. Bom, se você também, assim como eu, quer ficar livre das dores de coluna, eu hoje vou trazer 11 passos para você seguir e se livrar das suas dores de coluna em casa. Pegue o caderninho e anote aí esses 11 passos, certo? O primeiro e mais importante de todos é se movimente. Se exercite diariamente. O movimento cura. É exatamente esse exercício que você faz, que você vai gerar microfortalecimentos. E são esses microfortalecimentos que sua coluna precisa para você se livrar das suas dores de coluna, certo? Se movimente. O movimento é o principal de tudo isso. Você não pode deixar de se movimentar porque você sente dor de coluna. Isso é uma coisa que as pessoas colocam na cabeça. Eu vou ficar aqui quietinha, porque senão minha dor vai piorar. Não é assim. E aqui nos meus vídeos eu ensino exatamente, você que sente dor de coluna, como se exercitar. A forma que você tem que fazer, o tempo que você tem que fazer, todos os passo a passos eu ensino aqui no meu canal, certo? Então assim, se você pegou um alongamento aqui que eu passo e você fez certinho como eu expliquei o passo a passo. Quando foi no outro dia, você acordou com dor. Aí você, mas Kate falou que eu podia fazer. Kate estava errada. Não, minha gente. Se você acordou com dor, quer dizer que aquele alongamento... Ah, Kate, mas era só um alongamento. Sim, aquele simples alongamento que você fez para você naquele dia foi muito. Por isso que você sentiu dor, certo? E o que é que você tem que fazer agora? Você fez errado o alongamento? Provavelmente não, porque os alongamentos que eu passo aqui são bem simples, são alongamentos terapêuticos, coisas bem simples. Então, se você sentiu dor, é porque ele foi muito para você, certo? E aí, o que é que você tem que fazer? Repousar. Repouse, descanse e volte a fazer meus alongamentos quando você não estiver mais sentindo dor. Assim que você disser, olha, tô bem, tá tudo ok, você volta e faz novamente o exercício, certo? Se você sentiu dor, aquele alongamento foi muito para você. Então, volte, faça menos, force menos, até no alongamento. Mas não deixe de fazer, porque são esses alongamentos que vai gerar microfortalecimentos para sua coluna. E são esses microfortalecimentos que você precisa para deixar sua coluna forte, para sustentar sua coluna, certo? Se exercite, se sentir dor, pare, repouse. Kate, quantos dias? 1 dia, 2 dias, olha, hoje eu tô melhor. Hoje eu vou lá e faço outro alongamento que Kate passou, certo? É assim que você vai. Aos pouquinhos, cada vez mais que você for conseguindo fortalecer mais, te garanto que menos dor você vai ter. Menos dores, menos crise de dor você vai ter, certo? Passo 1, se movimente. Passo 2,
esteja no seu peso ideal, certo? É muito importante. Pense que você sente dor porque seus músculos posturais que sustentam sua coluna estão fragilizados, estão encurtados, estão fadigados, estão cansados. Por isso que você sente dor na sua coluna. E aí, o que é que você precisa? Fortalecer. Só que aí você tem toda essa musculatura que sustenta a sua coluna fragilizada. E aí você já sobrecarrega seus discos, você já sobrecarrega suas articulações, porque sua musculatura está fragilizada. Imagine se você estiver acima do peso. Pense que se sua coluna fragilizada, carregando 70 quilos, que seria o seu ideal, vamos supor, já está te gerando dor. Imagine essa mesma coluna fragilizada, tendo que carregar um corpo com 90 quilos. Com certeza, a sobrecarga será muito maior. E mais grave ainda vai ficar o seu problema, porque mais sobrecarga, mais frágil sua musculatura vai ficar, e quanto mais frágil, mais fadigada sua musculatura vai ficar, mais dor você vai sentir, certo? Então, segundo passo, esteja no seu peso ideal, tá? Primeiro passo, se movimentar. Segundo, esteja no seu peso ideal. Quanto mais pesado você estiver, mais você vai sobrecarregar sua coluna e mais dor você vai sentir. Terceiro passo, se preocupe com a sua hidratação. Se hidrate de forma correta, certo? A hidratação é extremamente importante. Como eu já falei aqui, as pessoas não fazem o básico bem feito. As pessoas não querem nem beber água para hidratar seu corpo, suas células, seus órgãos, sua musculatura. É simples, urgente, e o simples funciona. Nosso corpo precisa de água. Então, se hidrate, tenha preocupação com a sua hidratação. É extremamente importante você ter um corpo hidratado. As pessoas não querem nem beber água, aí depois quer se livrar da dor de coluna. Mas se nem água direito a pessoa bebe. A população, em um nível geral, está sofrendo desidratação por uma coisa tão simples, né? As pessoas precisam se exercitar e não se exercitam. O maior índice de pessoas que têm dores de coluna são as pessoas sedentárias. Então, as pessoas não querem ter dor, mas também não se exercitam. Aí tem que beber água, porque 50% a 75% do nosso corpo é água e a pessoa também não quer beber água de forma adequada. Quando você está no processo de desidratação, a última coisa que vai ser hidratada, que vai levar água, é para os seus músculos, para os seus tendões, para os seus discos intervertebrais. Não vai chegar água aqui. Ele não vai chegar água aqui. Por quê? Você já está no quadro de desidratação. Nosso corpo é esperto. Ele vai pegar a água que você tem, a pouca água que você tem, e ele vai direcionar para os nossos órgãos vitais. Mais importante do que os músculos, os discos e o ligamento funcionando bem, mais importante é o nosso coração, nosso cérebro, nosso pulmão. Então, a pouca água que você tem, vai direcionar para isso, deixando o restante desidratado. Deixando seus músculos desidratados, deixando seus discos desidratados. Seus discos. Aí, como é que você quer se livrar da dor de coluna se nem se hidratar direito você se hidrata? Certo? Então, se preocupe com a hidratação. Se você estiver no estado de desidratação, seus músculos, seus tendões, seus ligamentos são os que mais sofrem com isso. Por quê? Porque simplesmente não chega água lá para eles. É muito mais importante seu coração funcionando, seu coração recebendo água, funcionando bem, do que sua musculatura, do que seu disco vertebral. Então, bebam água, certo, gente? Bebam água de forma adequada. Eu não sei exatamente qual é a proporção de água ideal, não sei se é 35 ml para cada quilo. Não tenho certeza disso. Mas se você botar aí no Google... quantidade de água que eu preciso ingerir por dia. Vai ter lá várias tabelinhas para você fazer seu cálculo. Eu bebo, acho que, sei lá, em torno de uns 3 litros de água por dia. Não sei, eu já acordo, eu já tomo 2 copões de água. Que eu acho que é uma coisa extremamente importante.
é um hábito extremamente saudável e já faz parte do meu dia. Eu acordo, eu preciso primeiro me hidratar, né? Normalmente eu faço jejum até meio-dia, isso já é outro hábito que eu tenho, de fazer o jejum até meio-dia durante a semana. No final de semana eu acabo tomando café da manhã. Mas então assim, eu faço jejum e eu acordei, já bebo lá 2 copos de água, certo? Então cria esse hábito também. Você bebe 2 copos de água, você já tomou meio litro. Você já tá começando, já tá acordando o seu corpo com meio litro de água. Então, se você tem dificuldade, tem aplicativos que as pessoas baixam, ande com a garrafinha de 1 litro, aí você sabe, ó, já tomei 1 litro. Depois, ó, já tomei outro litro de água, certo? Então é isso. Não deixem de se movimentar, não deixem também de se hidratar. 4º ponto, tenha uma boa alimentação. Você nem imagina, mas talvez a sua alimentação esteja interferindo no seu nível de dor, esteja interferindo na sua dor. Por quê? Porque hoje em dia, com essa alimentação moderna, a gente acaba ingerindo muitos alimentos inflamatórios. E a base da nossa alimentação precisa ser a comida normal, a comida saudável, a comida raiz, a comida de verdade. Mas, Kate, o que é comida de verdade? Arroz, feijão, carne, verdura, frutas. Isso é comida de verdade. Ah, mas eu não posso comer nada industrializado. Não é que você não pode, é que você precisa reduzir. Esses alimentos processados, ele nos traz uma carga, né? A gente paga um preço, é saboroso, é delicioso, né? O sorvete mesmo é uma gordura da pega. Então, assim, não faz bem. É só você pegar a sua alimentação e direcionar a sua alimentação por comida de verdade, por gordura boa. O que é gordura boa? Banha de porco, óleo de coco, manteiga. A manteiga é uma gordura boa, certo? As pessoas têm muito medo da gordura em si. Então, assim, é só você fazer sua comida com a gordura boa. Aí você vai lá, usa o óleo vegetal, usa o óleo de canola. Lógico que você não tá comendo uma comida de verdade, né? Mas se você pega lá e passa sua carne na manteiga, passa sua carne numa banha de porco, está extremamente saudável. Você está comendo uma proteína com uma gordura boa, certo? Então, se preocupe com a alimentação, também é extremamente importante. Esses alimentos inflamatórios potencializam a sua dor de coluna. Esses alimentos altamente processados, industrializados, contribuem para a sua dor. E às vezes você nem se dá conta disso, certo? Nesse tópico da alimentação, eu vou abordar aqui 2 alimentos, certo? É um tema polêmico, né? Uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra coisa, e eu tô aqui para ajudar. Não sou nutricionista, mas eu gosto muito de ler, certo? Não sou uma pessoa radical, então eu não sou aquele tipo de pessoa, eu não como isso, não como aquilo. Não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa normal. Eu evito certas coisas. Ah, eu sei que é bom fazer o jejum, eu introduzi no meu dia a dia. Ah, eu sei que é bom beber água, então eu introduzi no meu dia a dia. Eu sei que é bom você acordar e tomar ali um shot da imunidade com limão, com própolis, então eu introduzi isso no meu dia a dia, certo? Agora, eu não sou aquela pessoa que tem que fazer, que faz tudo. Não sou essa pessoa, certo? E não acho que necessariamente você tem que ser para se livrar. Só que, se você já tentou de várias coisas e você não consegue se livrar das suas dores de coluna, tente ajeitar a alimentação, tente seguir esses 11 passos que eu vou dar aqui. Então, os 2 alimentos que eu quero abordar, o primeiro alimento que eu vou abordar, falar aqui sobre vocês, é sobre o leite. Eu sei que não é todo mundo que é intolerante à lactose, certo? Mas a lactose presente no leite, ela é altamente inflamatória. Então, se você não tem problema nenhum em digerir a lactose, mas você ingere o leite, a lactose é altamente inflamatória. E não só a lactose, também tem a caseína presente no leite. Essa caseína também é altamente inflamatória. Só que nós não temos enzimas digestivas para digerir a caseína. Então, a caseína, ela vai inteira, nós não conseguimos quebrar essa caseína. Então, nós temos 2 compostos no leite que são inflamatórios, a lactose e a caseína. Então, a caseína, ela não é digerida pelo nosso organismo, certo? Ela passa lá inteira e ela causa um processo inflamatório no nosso corpo.
ela inflama, esse processo inflamatório acontece no intestino, que vai para a corrente sanguínea, que vai para toda a nossa musculatura. Então, o que é que eu quero dizer? Ah, Kate, então não é para tomar leite mais nunca? Não tô dizendo para você fazer isso. Eu tô dizendo para você ficar atento. Atento, porque talvez você tenha o hábito de ingerir muito leite e talvez esse leite esteja acelerando o seu processo inflamatório e esteja dificultando você a se livrar das suas dores de coluna. Então, se você consome leite, tente diminuir. Ah, Kate, eu tomo um copo de leite todos os dias. Diminua. Veja como você se sente quando você tira a lactose. Eu não tenho problema nenhum em ingerir. Eu praticamente não ingiro. Na verdade, a minha ingestão de lactose é com queijo, que eu gosto de queijo. Mas, como eu faço jejum normalmente, diariamente, então assim, eu acabo ingerindo, hoje em dia, muito menos queijo. Não tomo leite. Agora, se eu tiver vontade de tomar um iogurte, eu vou e tomo. Eu não tenho esse problema. Então, assim, eu não restringo totalmente da minha dieta, mas eu sei que a caseína e que a lactose são inflamatórios e eu evito. E assim eu acho que você tem que fazer. Ai, Kate me atentou agora para o leite, eu nunca tinha pensado nisso. Então eu vou fazer isso, eu vou diminuir essa ingestão do meu leite para ver como eu me sinto, né? Tinha um período que às vezes quando eu ingeria leite, os seus derivados, eu sentia barriga estufada, às vezes a pessoa sente isso e nem imagina que pode ser por causa do leite, certo? E você pode estar fazendo as adaptações, né? Aqui na minha casa, meu filho mesmo, eu consumo leite vegetal com ele. Aqui a gente encontra leite de amêndoa, de caixinha. Você pode fazer seu leite de amêndoa, né? Tem vários vídeos aí na internet explicando como é que faz o leite vegetal. E aí você pode substituindo, ao invés de você estar consumindo o leite de vaca, você acaba usando um leite vegetal. Então, assim, faça essa adaptação, sim, veja como você se sente, veja se você se sente melhor com essa diminuição na ingestão do leite. Se isso te fazer bem, fizer sentido para você, diminua, vá aos pouquinhos, deixe para você ingerir naquele momento assim que você tá com vontade de comer aquela coisa e tal, mas no dia a dia reduza, substitua por outro leite vegetal, certo? E o outro alimento que eu quero falar é sobre o pão, o famoso pão. Eu amo pão, né? Eu amo pão e hoje eu como muito pouco, hoje eu como pouco pão, depois que eu comecei a fazer meu jejum, né? Porque normalmente a gente come o pãozinho de manhã, no café da manhã, né? É o meu caso, cafezinho, pãozinho, o pãozinho com ovo, queijo, perfeito, né? E aí, como eu acabo que hoje em dia eu faço jejum durante a semana inteira, então normalmente minha ingestão de pão diminuiu muito. E que bom, porque o pão não faz tão bem, né? Na verdade, é o glúten do pão que não faz bem. Gente, antes de eu entrar aqui na parte do pão, deixa eu terminar outra ideia aqui sobre o leite, né? Se você for consumir o leite, consuma o leite fresco, certo? Aquele que daqui a 3 dias, aquele no pacotinho que vem, daqui a 3 dias ele vai estar estragado, né? Evite os de caixinha, porque os leites de caixa, eles ainda são piores, porque eles são altamente processados e aquelas bactérias boas ali presentes vão embora. Então, agora você já sabe que o leite é um alimento inflamatório, certo? Não tô pedindo para você eliminar todo, para você ser radical, eu só estou te instruindo. Então, se você sente dor de coluna, vê que você não consegue melhorar, tente fazer essas alterações para ver se você se sente melhor, né? Já é comprovado cientificamente que a lactose e que a caseína são inflamatórios, né? E se você pode tirar esses alimentos e diminuir essa inflamação do seu corpo, melhor ainda. O pão, o glúten do pão é outro vilão para pessoas que têm inflamação, para pessoas que sentem dor de coluna, certo? O pão integral não é uma boa opção. O pão integral, ele contém mais glúten que o pão normal. Então, o pão integral não é uma opção, ele tem mais glúten do que o pãozinho normal. O consumo do glúten, ele aumenta a inflamação interna, é uma inflamação silenciosa, principalmente essa inflamação e irritação no seu intestino, fazendo com que o seu intestino, ele abra as portas,
ele aumenta a sua permeabilidade dos nutrientes e acabando levando coisas boas e coisas ruins para o seu organismo. E essas toxinas, essas coisas ruins que conseguiram passar ali pelo intestino, acaba indo para os seus músculos, para as suas articulações e para a sua coluna, dificultando ainda mais o seu processo de dor na sua coluna. Então, evite o pão, evite a ingestão de glúten, porque agora você sabe que o glúten, para quem tem dor, ele aumenta seu processo inflamatório. E eu sei que o que você quer é se livrar das suas dores de coluna. Gente, não sou nutricionista, estou aqui explicando, dando dicas de coisas que eu leio, de coisas que eu aplico na minha vida, coisas relacionadas à dor de coluna, certo? Minha dica é voltada para isso. Então, se você quer entender mais sobre o glúten, sobre o leite, sobre a caseína, sobre a lactose, pesquise mais profundo sobre isso. Eu só tô aqui dando dicas amplas, né, que estão relacionadas a processo inflamatório, que é o que eu abordo aqui no meu canal. Quinto passo é ingira alimentos anti-inflamatórios, como o gengibre, o alho, a cúrcuma ou açafrão, né? A mesma coisa. Se você ingerir a cúrcuma com pimenta, ele potencializa seu efeito. Consuma ômega 3, gorduras boas. Então, assim, use esses alimentos anti-inflamatórios ao seu favor, né? Eu tô pedindo para você tirar os alimentos que causam inflamação e aproveita esses alimentos que têm esse efeito de potencializar a anti-inflamação e consuma eles, certo? Essa foi o quinto passo. Uma boa noite de sono é o sexto passo. O sono é um hábito extremamente importante. A pessoa precisa dormir de 7 a 8 horas por noite. É no sono que suas células se recuperam, que sua musculatura se recompõe, que você descansa seu corpo. Então, o sétimo passo é se preocupe com o seu sono. Você sabe que amanhã você vai precisar acordar cedo? Durma um pouco mais cedo. Compense, não acabe dormindo pouco, certo? Porque isso são coisas que acabam também piorando sua inflamação, piorando suas dores. Sétimo passo, repouso após o exercício. Então, observe seu corpo. Observe quanto tempo de repouso você precisa. O meu tempo de repouso é diferente do seu tempo de repouso. Então, como eu já falei aqui, se você fez um alongamento ou um exercício e no outro dia você se sente cansado, fadigado, não se exercite mais. Descanse, repouse, observe os sinais que o seu corpo está te dando. Ele precisa de descanso, suas células precisam ser restauradas, elas precisam ser restabelecidas. Então, dê esse tempo necessário para o seu corpo. E aí, quando você se sente bem, você volta a se exercitar novamente, certo? O que acontece se você não der o repouso adequado para sua musculatura? Sua musculatura, se você sente dor, ela já está fragilizada, cansada. Se você não der o repouso adequado, o repouso que ela precisa, você vai fragilizar mais ainda. E o que eu quero é que você fortaleça. Então, eu quero que você se exercite para todos os dias você gerar microfortalecimentos. Só que, quando você não dá um repouso adequado, ao invés de você gerar esse microfortalecimento, você vai deixar seu músculo mais fadigado, seu músculo mais cansado. E é isso que eu não quero. Então, respeite seu corpo e dê o repouso necessário que ele precisa. Oitavo passo, exercícios específicos para a coluna. Você precisa fazer. Qualquer exercício é bem-vindo. Ah, Kate, eu faço natação. É ótimo. Faço hidroginástica. É ótimo. Só que não vai solucionar seu problema. É muito bom se exercitar, você vai fortalecer sua musculatura, só que você precisa fortalecer aquela musculaturazinha lá interna, aquela musculaturazinha profunda. Você precisa soltar seus trilhos anatômicos. E isso você consegue fazendo os exercícios mais direcionados para sua coluna. Alongamentos mais direcionados, que isso você não consegue na natação, você não consegue na hidro, certo? Então, qualquer exercício é benéfico. Só que você precisa também fazer os exercícios direcionados para a sua coluna. O nono passo é a suplementação.
Cheque se você não está precisando, se você não está com déficit de alguma vitamina para você se suplementar. Uma coisa simples e funcional é o cloreto de magnésio. Barato, todo mundo pode tomar, só não pode tomar quem está fazendo o processo de hemodiálise, aí precisa do acompanhamento do médico, mas todo mundo pode tomar o cloreto de magnésio. Vende nas farmácias, é super prático diluir, certo? E é muito bom para quem tem dor de coluna. O magnésio, ele tem várias funções. Ele atua no relaxamento muscular. Olha que maravilha para quem tem dor de coluna. Tudo que a gente quer é relaxar a musculatura, né? Então, ele relaxa, ele age no relaxamento muscular, age na composição dos ossos, dos nervos, do ligamento, contribui para o controle do pH do sangue. O magnésio, ele atua no relaxamento profundo muscular. Quanto mais sua musculatura estiver relaxada, mais seu corpo vai usar aquela energia para se recuperar da sua dor de coluna. E quanto mais relaxado sua musculatura tiver, melhor para essa recuperação e ajudar a aliviar suas dores de coluna. Como também esse corpo relaxado, ele reage melhor na hora que você for fazer o alongamento. Então, se você está com o corpo tensionado e você joga aquela carga do alongamento do exercício, aí, às vezes, não reage muito bem. Só que quando você faz essa ingestão do magnésio, o seu alongamento acaba sendo mais benéfico, ele acaba recebendo de forma melhor. 10º passo, se preocupe com o bom funcionamento do seu intestino, certo? Qual é a função do intestino? Excretar aqueles processos metabólicos através das fezes e absorver os micronutrientes para o bom funcionamento das suas células do corpo. Olha a extrema importância que o intestino tem. Vou passar aqui para vocês 3 coisas que eu aprendi com o Dr. Juliano Teles para o bom funcionamento do intestino. Primeiro é você ingerir um blend de enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas, ela vai derreter o que você come. Consumir o ômega 3, esse consumo de ômega 3 acaba diminuindo as bactérias ruins presentes no intestino. E o terceiro é a ingestão de glutamina, certo? Você pega lá a glutamina à noite, 5 gramas de glutamina, dissolve na água, bebe, e essa glutamina ela vai melhorar a viscosidade do intestino. Melhora a vilosidade do intestino, absorvendo melhor o que você come. Isso acaba ajudando a reduzir todo o seu processo inflamatório e acaba fazendo com que você venha sentir menos dores também, certo? Outra dica também aqui para melhorar o funcionamento do intestino é fazer a ingestão de probióticos, né? O kefir, muitas pessoas consomem o kefir, tem kefir de água, tem kefir de leite. Eu aqui uso kombucha, né? Quem me segue aqui sabe, eu moro nos Estados Unidos e aqui a gente conseguiu comprar o kombucha mesmo. E aí meu marido cuida, ele cria, né? E a cada 15 dias a gente tira aquela água fermentada, mistura com suco integral de uva e a gente consome como um refrigerante, como um suco, né? Então, meu consumo aqui de probiótico é a base do kombucha, que também é uma opção maravilhosa. Use o gelo, certo? O quente também é bom, só que o quente, ele atua de forma ali mais superficial, ele gera uma analgesia, assim, a sua musculatura mais superficial. O gelo, ele vai mais profundo, e a sua dor é justamente na musculatura profunda, certo? Então, coloque gelo no local da sua dor, exatamente onde está doendo, 2 ou 3 vezes por dia. Então, é isso. Essas aqui foram as minhas 11 dicas, 11 passos para você se livrar das suas dores de coluna. Kate, eu só vou conseguir me livrar das dores de coluna se eu fizer tudo isso? Não sei. De repente você vai, começa a se exercitar e você já começa a melhorar. De repente você vai precisando fazer outros ajustes, depende do seu grau de inflamação, de como está seu corpo. De repente você reage muito bem ao gelo com o exercício, a reduzir a quantidade de ingestão de leite. Então vá usando essas estratégias que eu passei aqui para você, porque vai te ajudar, certo? Ingira alimentos anti-inflamatórios, evite esses alimentos industrializados, então se hidrate bastante. Então são passos assim extremamente importantes
para ajudar você a se livrar de uma vez por todas das suas dores de coluna, que é o que eu quero, certo? Muito obrigada pela audiência, te vejo no próximo vídeo do Viver Sem Dor de Coluna. Tchau, tchau!